Arqueologia da fé. Arqueólogos descobriram algo surpreendente. As primeiras igrejas da história não tinham torres, não tinham altares, e nem sequer pareciam igrejas. Na verdade, elas eram casas comuns, simples, sóbrias, lugares onde, à primeira vista, ninguém imaginaria que ali, a fé estava sendo vivida com intensidade. Dentro dessas casas, pequenos grupos se reuniam. Não havia luxo, não havia estrutura religiosa como conhecemos hoje. Apenas pessoas reunidas em torno de algo maior, à luz de velas e lamparinas. Em silêncio, muitas vezes, em segredo, eles oravam, partilhavam ensinamentos e fortaleciam uns aos outros. Porque, naquele tempo, ser cristão não era apenas uma escolha espiritual, era um risco. Nos primeiros séculos, o cristianismo ainda era visto com desconfiança e, em muitos momentos, com hostilidade. O Império Romano, poderoso e imponente, não via com bons olhos aquele grupo que crescia silenciosamente. Não havia templos públicos, não havia liberdade plena. Havia fé e coragem. Coragem para se reunir, coragem para acreditar, coragem, até mesmo para arriscar a própria vida. Séculos se passaram, e aquilo que antes estava escondido começou a ser revelado. Escavações arqueológicas trouxeram à luz evidências impressionantes. Em lugares como Dura Europos, uma descoberta chamou a atenção dos estudiosos. Uma casa, mas não uma casa qualquer. Seus espaços haviam sido adaptados, modificados, com um propósito muito específico. Aquela casa havia se tornado um local de culto cristão. Ao observar os detalhes, tudo começa a fazer sentido. Uma sala maior, provavelmente usada para reuniões. Um espaço separado, preparado para o batismo. E nas paredes, marcas silenciosas da fé. Símbolos simples, mas carregados de significado. Como o peixe, um dos primeiros sinais de identificação entre os cristãos. Nada ali era por acaso. Cada detalhe revelava uma comunidade viva, uma fé que não dependia de grandes estruturas, mas de convicção. E talvez seja aqui que está a maior descoberta de todas. Antes de existirem templos, já existia a igreja. Porque a igreja nunca foi apenas um lugar, ela sempre foi um povo, pessoas reunidas em torno da fé, pessoas que, mesmo em meio ao medo, escolhiam permanecer firmes. Aquelas casas simples guardavam algo extraordinário, não pela arquitetura, mas pelo que acontecia dentro delas. E, de certa forma, essa realidade não está tão distante de nós. Ainda hoje, em diferentes partes do mundo, pessoas continuam se reunindo em casas, às vezes por necessidade, às vezes por escolha, mas sempre pela mesma essência, a fé vivida de forma simples, mas profunda. Isso nos lembra que o que sustenta a igreja nunca foi o edifício, sempre foi a comunhão, sempre foi a presença, sempre foi a fé. A arqueologia revela aquilo que o tempo tentou esconder, mas a fé confirma aquilo que nunca deixou de existir. A igreja sempre foi mais do que um lugar. Se você quer descobrir como a história fortalece a fé, essa série é para você. Inscreva-se no Jardim da Fé, curta, comente, compartilhe e prepare-se, porque ainda há muita descoberta a ser feita. Aqui, em nosso canal, a arqueologia está a serviço da fé.